E aí, galera, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui. Para você que está se organizando aí nos estudos, essa daqui é a aula depois de arcos e ângulos, ok? Bom, na aula anterior a gente trabalhou um pouquinho com a forma de converter graus em radianos, foi uma aula bem curta. Essa daqui a gente vai trabalhar, aprofundar um pouquinho mais na trigonometria e vamos trabalhar com o ciclo trigonométrico. Só que dividir essa aula em duas partes. A parte 1 a gente vai definir o ciclo e trabalhar com algumas propriedades do ciclo. Na parte 2 a gente vai trabalhar já com seno e cosseno, aprendendo a calcular os ângulos em graus e radianos, ok? Então, nos conceitos da aula de hoje, a gente vai ver circunferência trigonométrica, vamos ver como que é a definição dessa circunferência trigonométrica, arcos no ciclo trigonométrico e determinação principal de um arco, ok? E aí, mais para o fim da aula, forma geral do arco, ok? Então, olha lá, ó, no plano cartesiano, então tem o plano cartesiano, aquele mesmo plano cartesiano que a gente monta gráfico de função, etc e tal. A gente tem, lembrando para vocês lá, o eixo x sendo o eixo das abscissas, o eixo y sendo o eixo das ordenadas. A gente vai pegar uma circunferência centrada na origem, então o centro dela é o ponto 0, 0, e ela tem raio 1. Tá vendo? Então ela vai passar em cima do 1 do x, ok? Deixa eu pegar o apontador aqui. Então ela vai ficar em cima do 1 do x, 1 do y, o menos 1 do x e o menos 1 do y, ok? Se a gente pegar essa circunferência e ampliar ela como se a gente estivesse trabalhando com uma lupa, a gente vai chegar nessa circunferência aqui, que é o que a gente vai trabalhar de circunferência trigonométrica, ok? É o ciclo. Bom, o ponto inicial aqui é o pontinho A, então aqui seria o primeiro arco, e os arcos eles vão ser do sentido positivo, seguindo anti-horário aqui, ó, tudo bem? Então aqui está marcado, é uma circunferência de raio 1, ok? E aí a gente vai começar a marcar os arcos em cima desse ciclo aqui, beleza? Então o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1 usada para representar números reais relacionados aos arcos, tudo bem? Lembrando que, como eu estou trabalhando com o plano cartesiano, ainda vale a ideia dos quadrantes. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Então, ó, como eu tinha dito, iniciei aqui em 0 graus. Quando eu chegar aqui, cruzando com o eixo Y, eu tenho 90 graus. Continuei no ciclo, no sentido anti-horário. Cheguei aqui nos 180 graus, tudo bem, cruzando o eixo X. Continuei no sentido anti-horário, cheguei em 270 graus, de novo cruzando o eixo Y, e aí eu volto aqui por 360. Em radianos, 0 radiano, tudo bem? Se eu andar 90 graus é o equivalente a π sobre 2 radianos, π radiano, 3π sobre 2 radiano e volta no 2π radiano. Tudo bem? De novo, alertando vocês aí o fato de ser no sentido anti-horário, o positivo, tudo bem? Ok? E aí, o sentido, se você caminhar na circunferência no sentido horário, você vai ter o sentido negativo, ó. Dá uma olhada nessa animação aí. Caminhei aqui no sentido positivo dos ângulos, ok? E aí, se eu caminhasse no sentido contrário, eu trabalharia no sentido negativo, ok? Deixa eu voltar aqui para o cantinho. Bom, coloquei também o ciclo trigonométrico aí para vocês olharem o completinho, ok? Só para vocês analisarem que a gente vai trabalhar bastante com esses arcos 30, 45, 60, porque são os arcos que a gente trabalha lá na tabelinha, ok? Depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais cuidadosamente com cada uma dessas informações aqui, ok? Só que aí o que acontece? Quando eu estou fazendo essa volta aqui, ó, que eu fiz aqui o sentido anti-horário, chegar em 360, isso a gente entende que é uma volta. Mas não quer dizer necessariamente que a gente não tenha mais voltas. Então a gente pode continuar dando voltas aqui infinitamente
tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário também do ciclo. E aí eu vou tendo outros arcos aí para a gente trabalhar com as informações, ok? Quando a gente está falando dos valores na primeira volta, a gente está falando de determinação principal do arco, tudo bem? Então, por exemplo, aqui eu saí do zero, é um arco que acabou aqui neste ponto aqui. Por exemplo, eu podia falar que esse ponto é 210 graus. Se eu continuar fazendo a volta, olha lá, ó, continuei fazendo mais uma volta, ele vai parar nesse novo ponto aqui e agora ele vai ser 570. Então eu dei duas voltas aqui, ó, dei uma volta inteira no ciclo, mais na segunda volta um pedacinho que deu o ângulo de 570. Ah, mas pode ângulo mais que 360? No ciclo pode, na verdade não é ângulo, é arco. Então é um arco que tem 570 graus, quer dizer que ele deu mais que uma volta. Tudo bem? Então na segunda volta 570. Se eu continuasse dessa terceira volta, eu ia ter 930. Se eu continuasse assim sucessivamente, eu teria a determinação principal 210 graus aí. Por quê? Porque a determinação principal é o valor no primeiro quadrante. No primeira volta, desculpa. Então, olha lá, a determinação principal de um arco que mede um ângulo qualquer aí, alfa, é dada de acordo com as definições. É um valor em graus de 0 a 360 e é o valor em radianos de 0 a 2π. Tudo bem? Então, essa é a determinação. Observem que esse valor é sempre positivo. Então, é na primeira volta positivo, é na primeira determinação positiva do arco. Porque se ele estiver negativo, você tem que procurar a determinação positiva dele. Tudo bem? Então, olha lá, vamos fazer uns cálculos aqui ó, de como encontrar a determinação principal dos arcos. Olha, tem um arco de 2.100 graus, certo? Como dica, eu coloquei na tabelinha aqui no canto, olha lá, ó, 360 graus é uma volta, 720 são duas voltas, 1080 são três voltas, e assim sucessivamente, tá vendo? Para ficar mais fácil de fazer os cálculos. Que cálculo? Esse cálculo aqui, ó. Eu vou pegar, vou colocar o 2.100 aqui e vou fazer a divisão dele por 360. Eu quero ver quantas voltas completas esse arco deu aí até chegar no 2100. Tudo bem? Se você fizer essa conta aqui, ó, você observa que quantas voltas completas cabe em 2100? Se você olhar aqui, ó, você vai ver que são 5 voltas completas. Então, se você tirar o 1800 aqui, ó, de 5 voltas, você vai ter 300 graus. Então, significa que esse arco ele deu 5 voltas no ciclo e parou no 300 graus. Então, a determinação principal desse arco de 2.100 graus é 300 graus. Tudo bem? Observe o seguinte, um alerta aí. Não pode usar calculadora nesse caso, porque se você usar a calculadora, você vai chegar num valor aproximado de volta, 5, alguma coisa, 5,8, 5,9, eu não sei. E aí, isso daí não vai adiantar nada para você, porque o que te importa aqui é o resto da divisão aqui. Esse é o valor que você vai usar como determinação principal, ok? Aí, para arco negativo, vai ser da mesma forma? Da mesma forma, olha lá, ó. Tenho 1850, eu quero saber qual é a determinação principal. Então, vou pegar o 1850 e vou dividir ele por 360 aqui. Tá vendo? Aí, o que vai acontecer, ó? Quantas voltas o 1850? De novo, 5 voltas. Então, menos 1800, que são 5 voltas, vai sobrar 50. Aí, qual que é a observação aqui pelo fato dele ser negativo? Esse valor aqui, ele é menos 50 graus, porque eu tirei as 5 voltas negativas que ele tinha aí, que deu 1800. Aí você vai pegar esse valor e vai somar uma volta nele aqui, ó. Olha lá. E aí isso daí vai dar 310. Então, a determinação desse arco principal aí
é R$ 310. 310 graus. Tudo bem? Tranquilinho aí? Bem fácil, né? Bem de boa essa parte aí. E radiano, como é que vai ser? Da mesma forma? Radiano já vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu já não vou poder mais usar aquela... Não vou mais conseguir usar a relação entre o 360 e a quantidade de voltas, certo? Por quê? Porque aqui nós estamos falando de uma fração, ok? Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou pegar o 17π sobre 3 e ver quantas voltas inteiras eu tenho aí em fração. Só que você tem que pensar o seguinte, você está falando de uma fração sobre 3. Então, quanto que é uma volta? Você vai ter que montar aquela tabelinha cada vez que você tiver um arco novo em radiano. Quanto que é uma volta? Uma volta é 2π, ok? Ficou meio falhado aqui, vou apagar. Uma volta, ele é 2π. Tudo bem? Bom, aí, como eu estou trabalhando com uma fração sobre 3, isso daqui é equivalente a quanto? Na equivalência de fração? 6π sobre 3. Porque se você dividir 6 por 3, você vai ter o 2π, certo? Então, quantas vezes isso daqui vai caber aqui dentro? Ó, olha lá. 6π sobre 3 é uma volta. Mais 6π sobre 3, duas voltas. Se você somasse mais 6π sobre 3, se você somasse mais 6π sobre 3, você ia ter 18π sobre 3. Aí passa. Então é 12π sobre 3. Isso são duas voltas. E ainda sobra para você 5π sobre 3. Então a determinação principal desse arco aí, 5π sobre 3 radianos. Tudo bem, pessoal? Um pouquinho mais trabalhoso com radianos aí, pelo fato de você estar trabalhando com frações. Mas a forma de pensar é a mesma. Você vai ver quantas voltas inteiras cabe dentro do seu arco. Se eu conseguir lá, antes, trabalhar com 360 como sendo volta inteira, agora a volta inteira aqui é 2π radianos. E aí eu quero ver que valor eu consigo trabalhar com a fração para que você consiga trabalhar com a radianos dessa forma. Beleza? O que é a forma geral do arco aí? É o outro assunto que eu tinha trabalhado na aula. É isso daqui, ó. Quando você tem um arco, você vai ter posicionamentos infinitos dentro do ciclo trigonométrico. Como que a gente acabou de ver, ele pode dar 5 voltas, pode dar 10 voltas, pode dar infinitas voltas. Então eu tenho infinitos pontos que vão parar sempre no mesmo local lá no ciclo trigonométrico. Então o que eu vou fazer? Eu vou achar uma determinação, uma forma geral para escrever esse arco. Tudo bem? Se ele for em graus, eu vou usar isso daqui, ó, K vezes 360. O que significa esse K vezes 360? Significa que eu quero uma quantidade inteira. Lembra lá do Z, que é números inteiros? Olha lá, números inteiros. O que são os números inteiros? Positivos e negativos, né? Então, os Z são os números inteiros. Então, eu vou colocar K vezes o 360. Então, pode ser 2 voltas, 3 voltas, 5 voltas, 10 voltas, ok? E aí, a mesma coisa vai ser por radiano, só que com 2π. Ó, vamos encontrar a forma geral dos arcos a seguir. Peguei lá o mesmo 2100 que eu acabei de calcular. Então, a gente viu lá que a determinação principal é 300. Então, a forma geral vai ser 300 mais K vezes 360. Ah, mas o que é esse K? Bom, se esse K for 1, se o K for 1, esse arco ele é 300 mais 360. Então, ele vai ser 660. Se o K for 2, ele vai ser 300 mais 2 vezes 360. E assim por diante, né? Aqui dá 720 e 1020. E aí você vai caminhando quantas vezes forem necessárias aí para você fazer o arco, ok? Então, quer dizer, essa forma geral
É como se fosse uma fórmula que determina todos os arcos que você consegue planando naquele mesmo ponto. Tudo bem? E radianos? Radianos é a mesma ideia, olha lá, ó. 17 π sobre 3 é o meu ângulo lá, meu arco, tudo bem? Então a determinação principal, a gente acabou de ver, 5π sobre 3. Então a forma geral, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar, vai ser 5π sobre 3 radianos mais 2 vezes kπ. E aí o 2π aqui, ó, k vezes 2π. E o 2π aqui é a quantidade de voltas, tudo bem? Da mesma forma. Gente, nessa aula foi só esse assunto. Queria agradecer a vocês aí, meu obrigado. Bons estudos para vocês. Fiquem em casa aí e dê o joinha aí no vídeo, ok?